Meus irmãos, vos saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? É um privilégio mais uma vez poder estar aqui com os irmãos e compartilhar assim a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra santa do Senhor no livro de Salmos, Salmo de número 19. A gente vai ver como que a Escritura é suficiente para satisfazer os anelos mais profundos da nossa alma. Salmo 19, os versos 7 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, Pai, nós queremos rogar a Ti nesse momento, a que o Senhor nos capacite, a que o Teu Espírito Santo, que é o nosso Mestre interno, nos conduza em toda a verdade. Dá-nos um coração humilde, um coração ensinável, um coração, Pai, que se volta para Ti. Senhor, nós suplicamos a que o Senhor trabalhe em nós essa noite. Que a Tua palavra faça morada em nosso coração. Não permita, Pai, sairmos daqui da mesma forma, mas sairmos assim, com a convicção de que Tua palavra é poderosa, de que o Teu Evangelho de fato tem poder para transformar e moldar a nossa vida em conformidade com a Tua vontade. Faz o Teu reino avançar. Glorifica o nome do Teu Santo Filho Jesus. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o Salmo 19, ele é o texto bíblico mais antigo a nos dar uma ampla declaração sobre a superioridade das Escrituras. Ele declara de forma categórica a autoridade, a inerrância e a suficiência da palavra escrita de Deus. Ele faz isso comparando a verdade da Escritura com a impressionante grandeza do universo e declara que a Bíblia é uma revelação de Deus melhor do que as galáxias. E a Escritura proclama: este salmo é perfeita em todos os seus aspectos. Com isso, irmãos, o salmo coloca a Escritura acima de toda e qualquer outra alegação de verdade. Ele é uma afirmação ampla e definitiva da total perfeição e absoluta confiabilidade da palavra escrita de Deus. E você vai perceber que em nenhum outro lugar da Bíblia encontramos um resumo mais sucinto do poder e da precisão da palavra escrita de Deus, como vemos aqui nesse salmo. O Salmo 19, ele é basicamente uma versão condensada ou resumida do Salmo 119, que é o capítulo mais longo de toda a Escritura, de toda a palavra de Deus. O Salmo 119 faz uso de 176 versos para expor as mesmas verdades que o Salmo 19 esboça em apenas 8 versículos, do 7 a 14. Então, todo cristão deve aceitar e adotar plenamente o mesmo conceito elevado da Escritura que o salmista confessa no Salmo 19. Se pretendemos viver em obediência à palavra de Deus, especialmente aqueles que são chamados a ensinar a palavra de Deus, as Escrituras, precisamos fazê-lo com essa convicção em mente, porque, afinal, a fé é verdadeira, não o moralismo, não as boas obras, os votos, os sacramentos, os rituais religiosos, mas a fé em Cristo, conforme ele é revelado na Escritura, é que faz da pessoa de fato um cristão verdadeiro. E sem fé é impossível agradar a Deus, como nos diz o autor aos Hebreus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o único fundamento certo e seguro da fé verdadeira é a palavra de Deus. Ela é a palavra da verdade. É o evangelho da nossa salvação, como Paulo diz no capítulo 1:13 de Efésios. A mais grave espécie de incoerência
é um cristão duvidar da palavra de Deus, da sua inspiração, da sua inerrância, da sua infalibilidade, da sua autoridade. Eu pensei que quando novo convertido, o ataque em relação às Escrituras e à Bíblia surgiria daqueles que são ateus, ou dos filósofos ateus, ou daqueles de fora do âmbito religioso. Mas pela experiência você percebe que o ataque às Escrituras e à palavra de Deus tem surgido da própria comunidade evangélica, daqueles que dizem crer que a Bíblia é a palavra de Deus. O pior é que o ataque à verdade de Deus tem vindo daqueles que dizem crer na Bíblia. Muitas vezes, da própria comunidade em si, daqueles que se dizem evangélicos ou cristãos. E os mais perigosos assaltos contra a Escritura que tenho visto, irmão, tem vindo da parte, muitas vezes, de teólogos. Você pode perceber isso, influenciadores, pastores de megas igrejas, charlatões carismáticos da televisão, autores evangélicos populares da nossa época, considerados até psicólogos cristãos, blogs também evangélicos, que muitas vezes fazem um desserviço ao reino, ao evangelho, e que negam muitas vezes em seus aspectos a suficiência, a autoridade e a inerrância das Escrituras. E a Bíblia, às vezes, e muitas vezes, é tratada como uma massinha de moldar, espremida e reformada para adaptar-se, muitas vezes, aos inconstantes interesses da cultura popular em que nós vivemos. Então, não é mais a cultura que deve se subjugar e viver de acordo com as Escrituras. As pessoas estão fazendo com que a Bíblia seja adaptável àquilo que vivemos. E é a palavra de Deus que tem que sujeitar a forma que veja o mundo, enquanto que não. E claro, irmãos, a palavra de Deus ela vai resistir a todo e qualquer ataque à sua veracidade e autoridade. Ela vai resistir a todo ataque. Como bem disse o puritano Thomas Watson, que o demônio e seus agentes têm soprado para ver se apagam a luz das Escrituras, mas não têm conseguido apagá-la. E esse é um sinal evidente de que elas vêm do céu, de que elas são eternas, de que ela foi nos dada pelo próprio Deus. Ainda assim, Satanás e seus persistentes na tentativa de desencaminhar os crentes cuja fé é frágil, ou de dissuadir os descrentes até de considerar as alegações das Escrituras. Tentam de alguma forma ruminar, roubar a suficiência da palavra de Deus, a sua autoridade que ela tem, a sua inspiração. E o Salmo 19, ele é uma resposta bem decisiva a praticamente cada ataque moderno e pós-moderno contra a Bíblia, contra as Escrituras. Um texto bem antigo, mas que você vê quão necessário ele é para os nossos dias. Ele refuta a comum e falsa ideia de que a ciência, a psicologia, a filosofia precisam ser controladas pela verdade bíblica e a ela integradas a fim de dar maior credibilidade à Bíblia. Como se a Bíblia precisasse de algum testemunho externo para poder autenticar, dar uma certeza acerca da sua veracidade, enquanto que não. A própria Bíblia dá testemunho de si, que ela é a palavra de Deus. Paulo disse isso pelos pulmões, no capítulo 3 de 2 Timóteo, no versículo 16, 18, 16, 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, toda a Escritura, e apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E esse salmo, ele contém, irmãos, a resposta ao que hoje aflige a igreja visível. É um poderoso testemunho a respeito da glória, do poder, da relevância e dessa clareza e eficácia da palavra de Deus, bem como da sua inerrância e da sua suficiência, que as Escrituras o têm. Então eu pretendo aqui essa noite, com a graça de Deus, concentrar-me mais nessa segunda metade do Salmo, dos versos 7 a 9, que falam especificamente a respeito das Escrituras. Este salmo, irmãos, é um salmo de Davi, e nos 6 versículos iniciais, ele fala a respeito e de forma bela da revelação geral de Deus. Como um jovem rapaz, o salmista Davi,
tomando conta das ovelhas de seu pai, talvez, ele tinha tempo de sobra para contemplar o céu noturno e meditar na grandeza e glória de Deus, ao ver, né? Por isso que ele diz no verso 1 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. De como que a criação grita, né, nessa revelação geral acerca desse Criador. E de como que nós nos tornamos indesculpáveis, como Paulo diz aos Romanos, acerca dessa revelação geral de Deus dada a nós por meio da criação. De como seus atributos invisíveis tornou-se manifesto por meio das coisas que foram criadas. É isso que ele descreve nas primeiras linhas do Salmo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por meio da criação, Deus revela a si mesmo o tempo todo, sem barreiras, sem linguagem, a todos os povos e nações. O salmista diz que um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Os versos 2 a 4. Então Deus manifesta a si mesmo em sua criação dia e noite, sem cessar. Nessa vastidão do universo, toda a vida que ele contém, e toda a vida que ele contém, todas as leis que ele mantém em ordem, em vez de desandar no caos, são na verdade um testemunho claro e uma manifestação da sabedoria e da glória de Deus por meio das coisas que foram criadas. Mas por maior, irmãos, mais grandiosa e gloriosa que seja essa revelação de Deus na criação, nós não conseguimos discernir por meio dela toda a verdade espiritual que precisamos conhecer acerca de Deus. A revelação geral, ela não dá uma explicação clara do Evangelho a nós. E por isso que existe essa incapacidade de alguém ser salvo por meio das coisas, só analisando as coisas por meio das quais foram criadas. A natureza não nos diz nada especificamente a respeito de Cristo. Sua encarnação, sua morte e ressurreição, a expiação que ele fez pelo nosso pecado, a doutrina gloriosa da justificação pela fé e uma multidão de outras verdades essenciais à salvação e à vida eterna. E isso só pode ser contemplado de forma específica e gloriosa por meio da revelação especial de Deus, que é a verdade que Deus revelou na Escritura, no livro que você tem em mãos, na palavra escrita de Deus. É onde podemos verdadeiramente contemplar a beleza de Cristo, compreender a obra grandiosa da redenção, de como que Cristo esvaziou-se da sua glória, se tornou homem, viveu como homem, obedeceu à lei de Deus de forma perfeita, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia e que está à destra de Deus e que intercede também por nós. Então, uma revelação especial é a verdade que Deus revelou na Escritura, na Bíblia. O saudoso John MacArthur, que faleceu agora, ele diz que se Deus não falou nos 66 livros da Bíblia, não, se algo que alguém prega ou diz não está nos 66 livros da Bíblia, rogando dizer se é a palavra de Deus, não é. Não é Escritura Sagrada. Porque a vontade de Deus foi revelada, ela foi dada ao seu povo, e ela está nesse livro que você tem em mãos. E esse é o assunto, irmão, com que Davi vai se ocupar na segunda metade do Salmo. Começamos então no verso 7, depois de enaltecer essa imensa glória da criação e as muitas maneiras maravilhosas como ela revela a verdade a respeito de Deus, ele se volta para a Escritura e diz que a palavra escrita de Deus, ela é mais pura e mais poderosa, mais permanente, mais eficaz, mais notável e também confiável e mais gloriosa do que todas as incontáveis maravilhas escritas em todo o universo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Nesses 3 versículos, Davi, irmãos, ele faz 6 declarações. Ele vai fazer 2 no verso 7, 2 no verso 8 e 2 no verso 9. Ele usa 6 títulos para a Escritura: lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor e juízos. Ele especifica 6 características da Escritura. Ele vai dizer que ela é perfeita, que ela é fiel, que ela é reta, que ela é pura, que ela é límpida e verdadeira. E menciona também 6 coisas que a Escritura realiza, né? Sempre tem a causa e o efeito. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos e ela permanece para sempre e produz completa justiça. Dessa forma, irmãos, o Espírito Santo, com uma impressionante e sobrenatural economia de palavras, ele resume tudo que precisa ser dito a respeito do poder, né, da suficiência, da autoridade, da amplitude, da confiabilidade da palavra de Deus, das Escrituras. Por que deve haver dúvida enquanto esses escritos tão santos, tão sagrados, que penetram o nosso coração, que revelam o que está em nosso coração e mostram o que de fato somos quando somos expostos à pregação e quando lemos? É como que um espelho, né, que revela que de fato somos. E é da onde tiramos também a melhor definição daquilo que somos diante de Deus. É pelas Escrituras, é pela palavra de Deus. Repare, meus irmãos, que em primeiro lugar, que todas as 6 declarações contêm a frase do Senhor. Todas as 6. Para o caso de alguém, né, queira duvidar dessa origem da Escritura, esta lei é do Senhor. O seu testemunho, estes são os preceitos e mandamentos do próprio Deus. A Bíblia, ela é de origem divina, não humana. Ela é uma revelação inspirada do Senhor Deus. Então, a lei do Senhor é perfeita. Está associada àquilo que Deus é, ao seu caráter, à sua perfeição. A palavra de Deus é perfeita, diz no verso 7, e ela restaura a alma. Então Davi deixa claro o seu propósito de maneira poderosa. E ao mesmo tempo, irmão, simples, na maneira da declaração que faz sobre a Escritura no verso 7, né? Como lemos aqui no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Davi, ele está aqui pensando na Escritura como um manual para o correto comportamento humano. Toda a Escritura, não apenas a lei de Moisés, toda a palavra de Deus que temos em mãos. Porque, afinal, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ela é toda perfeita. Davi está usando uma expressão de forma irrestrita e ampla também. A Escritura em si mesma, ela é insuperável em todos os sentidos da palavra. Ela não é apenas sem defeito, mas é também completa e inteira. Ela contém tudo o que precisamos conhecer a respeito de Deus, sua glória, a fé e o caminho que nos conduz à vida eterna. Irmão, se a nossa vida depende desse livro, nós devemos ainda mais nos apegar com mais firmeza a essas verdades contidas nas Escrituras. Por que nós nos gastamos em tanto tempo em outras coisas que nos conduz às futilidades da vida, à imbecilidade da vida? E por que nós, muitas vezes, não gastamos tempo nas Escrituras, na palavra de Deus? É nela que a nossa natureza é colidida, e onde é revelado o nosso pecado, e onde Deus trata o pecado em nosso coração, aplicando a sua palavra pelo seu Espírito. A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Em outras palavras, ela contém tudo o que Deus revelou para a nossa instrução espiritual. Nós temos uma geração mística, uma geração que é espiritual demais, a ponto de fazer com que tudo, na perspectiva cristã, na vida cristã, seja espiritual.
É tanto que muitos enfatizam tanto isso, que a gente tem uma geração analfabeta biblicamente. Por desprezar tanto as Escrituras, doutrina, por desprezar tanto a palavra de Deus, nós temos cristãos que não sabem definir o básico acerca daquilo que ele crê. E nem dar resposta, a razão da sua esperança, como Pedro diz. Não, mas vamos lá, por que você crê em Jesus? Por que você diz com toda veemência que a palavra é inspirada? Você crê nela de fato, que ela é inspirada? Que ela é advinda do próprio Deus? Por que nós encontramos pessoas hoje, irmãos, tão superficial e que tentam moldar a Bíblia à sua própria vida, enquanto que não se deixam a sua vida moldar aquilo que a Bíblia ensina? E é exatamente isso, a nossa vontade deve estar subjugada à vontade de Deus. E onde está contida a vontade de Deus? Na sua palavra, na Bíblia Sagrada. É ela que nos conduz, é ela que é nos dada como instrução para a nossa vida, pelo modo como nós devemos viver, pelo comportamento humano no qual nós devemos nos portar. É a palavra de Deus. De forma mais específica, irmãos, de acordo com o nosso texto, a Escritura ela é perfeita em sua capacidade de restaurar e transformar a alma humana. Ela é poderosa, ela é perfeita na capacidade de restaurar e transformar a alma humana. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Como nos diz o autor dos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Mas e então? O que essa declaração está dizendo? A Escritura, nas mãos do Espírito Santo, ela pode restaurar e regenerar a vida de um pecador, de uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados. Não é o determino, não é o profetizo, não é chegar na rodoviária dos 6 e dizer que profetizo sobre essas vidas, que elas serão transformadas. A profecia, a pregação, a proclamação do Evangelho. O indivíduo só pode ser transformado, mudado, ter uma vontade coerente com a vontade de Deus, quando a palavra de Deus penetra o seu coração, pela aplicabilidade do Espírito Santo de Deus. Não existe salvação, irmãos, com um ato profético, ou com palavras jogadas ao vento, com determinismo. Como a igreja brasileira é tão influenciada pelo movimento Palavra da Fé, que eles se acham como Cristo, ou até como Deus. Se acham tão poderosos, que parece que a sua palavra tem poder. É a palavra de Deus que tem poder. É a palavra do Senhor que é poderosa para restaurar e transformar a alma de um pecador. Ela restaura e regenera uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados. Nada, meus irmãos, possui mais poder, nenhuma história produzida pelo homem, em nenhuma percepção engenhosa, carnal, nenhuma filosofia humana moderna. Somente a palavra de Deus é única. Ela tem todo o poder que pode transformar totalmente toda a pessoa, todo o seu interior, toda a sua vida. É a palavra de Deus que tem esse poder. Esse poder transformador, onde um pecador é colidido com a glória de Deus, enquanto ele ouve o Evangelho de Deus sendo pregado, e Deus aplica a sua palavra ao coração dele, regenera-o pela palavra, efetua a salvação pela pregação, pela proclamação da sua palavra. Então a palavra de Deus é perfeita e ela tem o poder de restaurar a alma. Não existe outro método, não existe outro remédio em relação ao pecado. O salmista no Salmo 119, no verso 115, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O seu coração deve estar tomado pelas Escrituras. Não existe atalhos para a santidade, irmãos. Não existe atalho para ter uma mente cheia das Escrituras e que pense naquelas coisas do alto, como diz Colossenses 3.
Nós precisamos nos encharcar com as Escrituras. Nós precisamos ter um coração que tenha deleite em ouvir e aprender e aplicar a palavra de Deus em nossa vida. A palavra de Deus é fiel e dá sabedoria. A segunda metade do Salmo, no verso 19, no verso 7 do capítulo 19, vira um pouco, aqui o diamante, a pérola, e a gente pode contemplar outro lado dessa beleza da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ela é perfeita e que ela purifica a alma, a palavra de Deus também é o testemunho do Senhor, que é fiel e que dá sabedoria ao mais simples. E aqui fala-se da Escritura como uma autorrevelação de Deus. Na congregação a gente tem, acho que 6 ou 7 viúvas. E não existe, irmãos, porque muitas vezes as pessoas, elas acham que conhecer a Bíblia, doutrina, teologia, isso são coisas para os pastores, para os presbíteros, oficiais. Todo crente precisa ser um estudante ávido das Escrituras. Todo pai de família precisa conhecer a palavra de Deus para conduzir seu lar, para conduzir sua esposa e para disciplinar seus filhos segundo a vontade do Senhor. Não existe, irmãos, essa questão de limitarmos o conhecimento teológico, bíblico, a uma camada de pessoas da igreja. Todo e qualquer cristão deve crescer no conhecimento e por esse conhecimento crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho do Senhor, ele é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Aqueles incautos que talvez não saibam nem está aprendendo a soletrar. Eu já conheci pessoas que aprenderam a ler na Bíblia, nas Escrituras. Uma senhora que aprendeu a ler pela palavra de Deus. E Deus, de forma graciosa e soberana, faz com que muitas vezes essa pessoa simples entenda o Evangelho mais rapidamente do que muitos ditos PhDs, que muitas vezes é só uma intelectualidade e que não teve ainda o seu coração transformado pelo Evangelho de fato. A Escritura, irmãos, é o testemunho de Deus. É a declaração do próprio Deus a respeito de quem Ele é e o que Ele se assemelha. É uma autorrevelação do Senhor. E como é maravilhoso que Deus se revelou a si mesmo dessa maneira tão gloriosa e extensa, Nesses 66 livros que temos em nossas mãos. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. E todos revelando a verdade a respeito de nosso Deus, de forma que possamos conhecer e descansar com segurança na verdade acerca dele. Onde você pode confiar, se apegar à palavra, ter ela como âncora da sua alma. Onde você pode adquirir a firmeza em relação à tua jornada cristã. E onde dela temos a convicção e a certeza que Cristo nos levará à sua presença plenamente naquele último dia. É ela que vai nutrindo, vai nos dando combustível enquanto peregrinamos, enquanto caminhamos nesse mundo mau. O testemunho do Senhor é fiel. E essa é sua principal característica. Esse testemunho é verdadeiro. Ele é seguro. Ele é confiável. Ele dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, irmãos, tem seu efeito a tornar sábias as mentes. Simples. Ela nos ensina o discernimento. Ela treina nossas faculdades para discernir entre o bem e aquilo que é mal. As pessoas às vezes confundem sabedoria. Sabedoria não tem uma cabeça grande de tanto conhecimento intelectual, político, filosófico, até teológico. Sabedoria é quando você aprende a Bíblia e sabiamente sabe aplicar a Bíblia à sua vida. Essa é a diferença do sábio para o tolo. O tolo, ele aprende, ele absorve conhecimento, mas ele é tolo, ele não consegue aplicar aquilo que ele aprende na sua vida. O sábio não. Ele ouve, pondera, discerne e aplica na sua vida. Ela dá sabedoria aos simples. Ela nos ensina a discernir não somente aquilo que é bom, aquilo que é agradável e coerente com a vontade de Deus, mas também aquilo que é mal e aquilo que é reprovável aos olhos do Senhor. E para sabermos aquilo que não é coerente com a vontade de Deus e segundo a sua santa lei, nós precisamos conhecer esse livro. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A sabedoria bíblica, irmãos, refere-se
a um viver prudente. A palavra sábio descreve uma pessoa que anda e age de forma sensata e virtuosa, porque o que confia no seu próprio coração, como diz Provérbios, ele é insensato. Mas o que anda em sabedoria, esse será salvo. A pessoa verdadeiramente sábia reconhece aquilo que é bom e correto. E aí, então, aplica essa verdade simples à sua vida diária. O tolo, o inconstante, aquele que não é sábio, ele não sabe discernir. Ele vê um movimento que, se falar Espírito Santo, se fala a Deus, ele cai dentro. Ah, não, aqui eu me senti melhor, estou mais confortável, é mais aprazível. Falou Deus, ele cai no meio. Ele não consegue discernir entre aquilo que é verdade e o erro, porque não tem conhecimento bíblico sólido, porque não tem essa sabedoria advinda da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é fiel e ela dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, ela é reta, continua o salmista no verso 8, na parte A. É reta e alegra o coração. É uma terceira declaração a respeito da perfeita suficiência da Escritura. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Vocês já perceberam que a alegria é um mandamento? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É um mandamento. É um mandamento de Deus. A gente vive, irmãos, numa geração muito insatisfeita. Existe insatisfação até em relação ao conteúdo da Bíblia. Parece que o Evangelho não é suficiente. Parece que Cristo não é suficiente. E muitas pessoas fazem o quê? Mesclam Cristo e alguma coisa, né? Sempre tem que ter Cristo e algo. Não, creio na Bíblia e que ela é a palavra de Deus. Mas o que o Machado de Assis disse, né? Parece que é inspirado. Parece que as pessoas são insatisfeitas com aquilo que a Bíblia diz. Ela é perfeita, ela é reta e ela alegra o nosso coração. A Escritura, irmãos, ela não é apenas uma luz. Aliás, apenas uma lâmpada e uma luz. Ela é a voz viva que nos diz: este é o caminho, andai por ele. Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus de forma audível. Muitas pessoas querem que Deus abra os céus e, de alguma forma, fale pessoalmente com ela. Irmão, eu estou orando há tantos anos para que Deus fale comigo. Eu quero ouvir a voz dele. E constantemente a gente vê esse tipo de testemunho. Se alguém quer ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. E parece que a Bíblia em si não é suficiente. As pessoas querem mesclar com algo. Elas querem acrescentar algo. E tentam ruminar de alguma forma a suficiência das Escrituras. Assim como fazem com a cristologia. Tentam mesclar qualquer coisa à salvação. Parece que só a fé em Jesus não é suficiente. Não, Jesus morreu na cruz, tudo bem. Maravilha. Mas eu ainda tenho que, mais alguma coisa. Não existe mais alguma coisa. Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. Ele quitou a nossa dívida, a cédula que era contra nós. Ele rasgou a cédula que era contra nós. Então a palavra de Deus é reta e alegra o coração. Há caminhos, como diz o Provérbios 16, 21, que parece direito ao homem, mas que no final são caminhos de morte. E a Escritura torna o caminho verdadeiro reto e claro para nós. Se você não tem essa familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus, facilmente você pode andar por um caminho mau. Receber um conselho que não é coerente com a vontade de Deus e acatar. Então é necessário ter essa coerência. Porque há coisas que acontecem em nossa vida que parecem até bom. Caminhos que nós devemos trilhar e propostas que parecem boas. Mas que são caminhos maus e que no final são caminhos de morte. E que levam-nos à perdição. Então o resultado, irmãos, de ter uma Escritura como reta é sabermos que os preceitos sabermos que os preceitos do Senhor são retos. É que também a palavra de Deus tem a capacidade de nos dar um coração alegre. Porque se você está ansioso, com medo, em dúvida, talvez até melancólico, depressivo, ou de coração atribulado,
de qualquer outra forma, aprenda e adote os preceitos de Deus. A verdade da palavra de Deus não apenas vai informar e santificar você, mas também trará alegria e encorajamento ao seu coração. Esse encorajamento, essa alegria que vai ser produzida em nós, advém dos preceitos do Senhor. Onde o homem ou a mulher que outrora era escravo do pecado, agora ele tem prazer em Deus, em sua palavra, e o que o encoraja à vida eterna, à salvação, é isso. É onde ele tem confiança, é onde ele recebe encorajamento, é quando ele se volta para a palavra. Então seu coração se alegra, então seu coração se apraz, porque a sua vontade está coerente com a vontade de Deus. E a verdade da Escritura, irmãos, ela é uma âncora segura e aprovada pelo tempo para os corações mais atribulados que sejam. Aqueles que estão passando pelas circunstâncias mais adversas da vida. A âncora que precisamos é a que a palavra de Deus nos dá. É nela que, em meio a tudo isso, nós teremos um coração alegre, pleno, satisfeito em Cristo. É quando nos voltamos para a sua palavra. E os cristãos são admoestados a cultivar a alegria que a palavra de Deus produz. Paulo diz isso em Colossenses 3,16, nós sabemos de qual esse verso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, o coração cheio de alegria, descrito aqui nesses versículos, como é uma das principais razões porque a Escritura é dada aos crentes. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, o seu coração. Irmão, não permita que o seu coração esteja afundado na lama daquilo que o mundo propõe, daquilo que o mundo prega, daquilo em que nós vemos em nossa geração. Não permita que o mundo, com as suas ideologias, que é contrária à palavra de Deus, adentre em sua casa, destrua a sua família, faça com que você sofra, mas alimente a sua vida, o seu lar, o seu coração com a palavra de Cristo. Faça com que a sua alma só se sinta segura ao se deleitar na palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus é reta e traz alegria também ao coração. Nós sabemos que é muito difícil lidar com a ansiedade. E todos nós aqui, em alguma medida, sofremos com ansiedade. Sofremos com algum tipo de... Porque as nossas emoções ainda estão emaranhadas pelo pecado. Estão afetadas pelo pecado. Mas só existe um método, um remédio, que pode nos dar força, ânimo, encorajamento. E que pode trazer alegria ao nosso coração. As Escrituras. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo dificultoso, em meio a essa situação, volte-se para a palavra de Deus. No verso 8 ele continua. O mandamento do Senhor é puro e também ilumina os olhos. Isso fala, irmãos, da Escritura como um livro de mandamentos. A expressão aqui ressalta a inerente autoridade que a Bíblia tem sobre o povo de Deus. Vocês lembram que Paulo diz em Gálatas 2,20? Eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais, quem vive em mim é Cristo. E essa vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que morreu, que se entregou a si mesmo por mim. Então não existe mais vontade própria em um crente verdadeiro. Não existe mais essa moral própria. Isso foi morto em nossa união com Cristo. Nós nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo homem segundo Deus. A autoridade que rege, que deve reger a minha vida, é as Escrituras. É a palavra de Deus. O Santo Livro. E a Bíblia também não é somente um livro de recomendações, ou de sugestões, ou de receitas, né? Ela não é uma coleção de proposições intelectuais somente, instigantes, ou de conselhos úteis. Não. Aí eu vou aqui pegar um conselho e ler. Ela deve permear toda a nossa vida.
ela deve nos conduzir a que o nosso coração sempre esteja submisso a essa autoridade. Os seus preceitos são mandamentos obrigatórios desse soberano Rei do universo, cuja autoridade se estende a todo e qualquer minúsculo detalhe da nossa vida. Então, o crente, ele deve ter deleite nisso. Nós vamos para o culto, ouvimos a palavra de Deus e, ao sairmos, meditar no que ouvimos e aplicar isso durante a semana em nossa vida. É assim que nós crescemos. É assim que nós somos cada vez mais iluminados, tendo a certeza de que a palavra de Deus é pura como Deus o é. E Ele estabelece o modo pela qual Ele quer que eu viva, seja coerente com a sua lei. Até mesmo, irmãos, o chamado para crer no Evangelho é um mandamento. Ora, seu mandamento é este, de João 3,23, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, as convocações ao arrependimento, da mesma forma, vêm como mandamento. Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. As instruções que nos são dadas das Escrituras são imperativas ao povo de Deus, a nós, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Crer nas Escrituras e obedecer a elas não é algo opcional para o crente, é algo obrigatório. Nós precisamos nos submeter a essa autoridade, ao mandamento de Deus. E assim Davi simplesmente se refere a toda a Escritura como o mandamento do Senhor. Toda ela é o mandamento do Senhor. Se queremos saber qual é a vontade de Deus, se queremos viver de acordo com a vontade de Deus, segundo os seus mandamentos, devemos ler a palavra de Deus e termos um coração humilde que se submete às Escrituras. Porque o mandamento do Senhor é puro. E a palavra hebraica aqui significa claro. A palavra de Deus é transparente. Ela é translúcida. Ela não é turva para nós. É uma ordem bem clara. Você não precisa desvendar o mistério para poder saber qual é a vontade de Deus. É pura, é clara. Não é um mandamento turvo. A ponto de até os mais simples, uma criança pode entender o mandamento do Senhor. Em outras palavras, irmãos, a verdade essencial da Bíblia, ela é facilmente compreendida. A palavra de Deus expressa seu significado sempre com clareza. Sempre com clareza. A ponto de nós, o seu povo, a igreja de Cristo, entender qual é a vontade de Deus e o mandamento do Senhor a nós. Longe de ser, irmãos, inerentemente uma misteriosa, uma enigmática, a Escritura é uma revelação divina. Por isso que ela é uma revelação, Porque Deus se revelou, se fez conhecido a nós, o seu povo, a igreja. É um descortinar da verdade que seria impossível compreender se o próprio Deus não se revelasse a nós. Então, o livro de Deus, ele é claro, transparente, ele ilumina os olhos. A Bíblia lança luz em nossas trevas, concede conhecimento que acaba com a nossa ignorância e traz compreensão para remover a confusão do nosso coração advinda pelo pecado. Os mandamentos de Deus são claros, porque se não fosse claro, seriam inúteis. Como poderia Deus nos fazer responsáveis para obedecer aquilo que Ele manda que nós obedecêssemos e nós não compreendemos? Por isso dizer que a Bíblia não é clara, irmãos, é acusar Deus de confundir deliberadamente a humanidade, o seu próprio povo. Porque a Escritura é clara e ela ilumina os olhos. Não há... A palavra de Deus, ela é clara, ela ilumina os nossos olhos. Ela é límpida e permanece para sempre. O temor do Senhor é uma referência que a paixão também despertada nos crentes, quando sua mente se dá conta da verdade da Escritura. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Chegou o momento da história, nós, especialmente a igreja contemporânea, nós precisamos, irmãos, urgentemente nos posicionar.
Nós precisamos nos posicionar e crer de todo o coração nesse livro que carregamos. No mundo em que vivemos, diante de tantas outras verdades que tentam de alguma forma ruminar a palavra de Deus, roubar a sua suficiência, o povo de Deus precisa se posicionar em meio a isso e se apegar com mais firmeza a essas verdades entregues a nós, como igreja, como povo de Deus, e proclamar a suficiência, a inerrância, a autoridade das Escrituras, de que ela é digna de toda confiabilidade, de que ela é totalmente digna de toda aceitação e de que nós devemos estar submissos à sua autoridade. A Bíblia é também, irmãos, um manual sobre adoração, um manual de como nós devemos adorar Deus. Tudo o que nós necessitamos saber em relação à adoração, em relação à vontade de Deus dada a nós, está contida nas Escrituras. A Escritura não somente nos diz quem deve ser adorado, mas também como ele deve ser adorado. Ele é Espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade. Não por meio de imagens esculpidas, como se fosse um ídolo ou obra de mãos humanas. Jesus diz, o Pai procura adoradores. Uma adoração que não é pautada na verdade de Deus. Uma adoração que não é conveniente com o mandamento do Senhor. Deus não recebe. Muitas igrejas, tristemente eu digo, estão adorando a si mesmas. Nós temos sermãos voltados para o homem, para atender a demanda do homem, louvores para agradar as pessoas. E isso não é a definição de um culto bíblico ou de uma adoração coerente com a vontade e com as Escrituras. Todo ato de culto, todas as orações e leituras, especialmente a pregação, Deus deve ser glorificado e exaltado. E toda a glória deve ser dada a Ele. A prova, irmãos, dessa absoluta perfeição da palavra de Deus é que ela permanece para sempre. Assim termina aqui o verso 9. Ela não muda jamais. Qualquer alteração no texto só introduziria imperfeição. A Escritura, ela é eternamente imutável, perfeita. Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele também disse, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A Escritura, ela está cheia de declarações semelhantes. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, como diz o Salmo 119, verso 89. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, Pedro diz, essa é a palavra que foi evangelizada entre vós. Apegai-vos com mais firmeza a essas verdades. Que nós possamos ser conhecidos em meio a uma geração relativista como o povo do livro. Como o povo que, de fato, por mais que nos deem títulos pejorativos, que zombem da nossa fé, nós não precisamos temer ou ter medo. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, e erguer a palavra de Deus, dizendo que ela tem toda a autoridade, que ela é toda suficiente, que não precisamos de um conselho filosófico para dar alguma credibilidade a mais à Bíblia, ou atestar a sua veracidade consultando algum outro teólogo do passado, ou algum outro filósofo, ou alguma outra pessoa do passado. Não, a própria Bíblia diz que ela é palavra de Deus. Deus dá testemunho de si mesmo na própria Escritura. E esse é o ponto central do Salmo 19. A Escritura não é apenas verdadeira, inerrante e autoritativa. Ela é também suficiente. Nós não precisamos acrescentar mais nada nesse livro, tirar mais nada desse livro. Aqui está contida a vontade de Deus. E é nela, irmãos, que a nossa vida deve se desgastar. John Flavel diz que a melhor maneira de vivermos, a mais vantajosa maneira de sofrermos e a mais sábia maneira de morrermos está contida na palavra de Deus, nas Escrituras. É nela que nós conhecemos os desígnios e o propósito de Deus para a nossa vida.
ela nos mostra o caminho da salvação e então nos capacita para toda boa obra. Ela é totalmente justa, realmente promovendo a justiça naqueles que o recebem. A Escritura, ela é eternamente verdadeira, sempre aplicável e perfeitamente suficiente para suprir todas as nossas necessidades espirituais. A palavra de Deus é suficiente, irmãos, para suprir os anelos mais profundos da nossa alma. Ansiedade, o medo em relação ao futuro. Tudo o que precisamos é saber em relação ao futuro, à nossa vida espiritual, ao modo como nós devemos servir a Deus. Está contido na palavra de Deus. Então, valorize quando você a tem. Quando você tem o privilégio de poder lê-la, ouvi-la, de meditar nela, né? De poder aprender mais e mais das Escrituras. Não permita você passar dessa vida sem lê-la. Não permita você passar dessa vida para a eternidade sem conhecer a vontade de Deus, sem entender o beneplácito, a vontade soberana de Deus contida em sua palavra. Gaste tempo lendo as Escrituras. Muitas pessoas são tão limitadas pelas suas deficiências, têm muitas limitações. E às vezes temos jovens, né, que deveriam estar com as suas mentes ávidas e prontamente poder citar a palavra de Deus, como era alguns séculos atrás. Muitas vezes, irmãos, passamos vergonha publicamente, porque esquecemos do que a palavra de Deus diz. Sejamos o povo do livro, sejamos o povo que ama o Senhor. E vamos demonstrar isso por meio da nossa familiaridade com as Escrituras, com a palavra de Deus. Rogando a que o Senhor aplique em nossa vida tudo aquilo que aprendemos, para não termos somente um coração, uma mente gorda, uma cabeça gorda e uma alma vazia, mas tendo um coração alegre, que se deleita no Senhor, que ama o Senhor e que ama a sua palavra. Amém, irmãos? Convido você que curva sua cabeça e vamos orar e